Olá, 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 queridos alunos, gente, mais uma aula da nossa disciplina de Administração da Produção e Operações, né? E hoje nós vamos continuar tratando, né, de pessoas na produção, né? Hoje nós vamos, dentro do projeto de processo, nós vamos tratar de ergonomia, né, que é um tema que a gente não pode deixar de falar, né, pois é extremamente importante também para a eficiência e a eficácia da produção. Vamos lá. Bom, queridos alunos, como a gente já começou a falar anteriormente, hoje nós vamos continuar tratando das pessoas, né, na produção, né, projeto de trabalho, e hoje nós vamos tratar essencialmente de ergonomia, né, esse importante elemento dentro do processo produtivo, pois dá mais, vamos dizer assim, mais possibilidades para que o trabalhador se sinta confortável dentro da organização e, logicamente, traga mais produtividade para a empresa. Vamos lá. Bom, querido aluno, hoje vamos tratar de ergonomia. A ergonomia preocupa-se primariamente com os aspectos fisiológicos do trabalho, ou seja, né, como, né, o corpo humano, né, e como ele se ajusta ao ambiente, né, como a gente se torna, como tornar de maneira mais direta, né, como tornar o ambiente de trabalho mais ajustado ao trabalhador, que a vida toda as organizações trabalharam como, né, o trabalhador se adequa ao trabalho, e a ergonomia de alguma forma vem para trazer o aspecto oposto, como o trabalho, o ambiente de trabalho pode se adequar ao trabalhador, né? Então isso é uma mudança, né, comportamental das organizações extremamente importante, pois notou-se que isso também pode proporcionar maior produtividade, dar mais conforto ao ambiente de trabalho para, né, o trabalhador. A ergonomia envolve dois aspectos. O primeiro deles é como a pessoa confronta-se com os aspectos físicos de seu local de trabalho. E o segundo deles, como uma pessoa relaciona-se com as condições ambientais de sua área, né, de trabalho imediato. Então, assim, qual é essa relação que existe? Então, é extremamente importante e dar, né, mais vamos dizer assim, um ar de humanidade ao processo. Bom, como foi comentado anteriormente, na ergonomia deve haver adequação entre pessoas e o trabalho que elas fazem, né? Ou o trabalho pode ser adequado às pessoas que os fazem, ou as pessoas podem ser adequadas ao trabalho. É importante adotar uma abordagem científica ao projeto de trabalho. Então, aqui a gente vai entender, né, o que é que vai ser feito, né, aqui, nesse ponto de vista, mas, né, o que está se seguindo é entender que as pessoas devem, né, o trabalho deve ser adequado às pessoas, e assim a gente ter, né, melhores resultados. E aqui a gente tem ainda, né, que essa abordagem científica é extremamente importante para se investigar, né, de maneira mais clara, né, que aspectos são esses e o que pode ser feito para melhorar esse ambiente para as pessoas. Bom, entender como os locais de trabalho afetam o desempenho, a fadiga, o desgaste e os danos físicos é a parte da abordagem econômica do projeto de trabalho. Então é importante, né, uma das primeiras coisas a se fazer é saber o que é dentro do ambiente de trabalho que pode afetar a fadiga do meu trabalhador, que pode causar desgaste, que pode causar dano físico, né? Então é importantíssimo se entender isso, né, que faz parte, né, em um passo um pouco mais adiante, inclusive de segurança do trabalho, né, para dar mais segurança para o meu colaborador, né, e entendendo, né, como o meu ambiente pode afetar, né, no trabalhador. Bom, queridos alunos, e logicamente para a gente se falar de pessoas na produção, é importante que a gente fale também, né, de
como é que a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais e melhor, e motivadas e que se sintam bem. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco das abordagens comportamentais, né, para aumentar a motivação e o comprometimento, né, com o trabalho. A gente devia se preocupar com o quê? Primeiro, com a possibilidade de as pessoas se sentirem pessoalmente responsáveis, né, com um trabalho significativo, que ela se identifique. Outra coisa, proporcionar um conjunto de tarefas, né, que fossem intrinsecamente significativas e que valessem a pena, segundo o ponto de vista do trabalhador, e proporcionar retroalimentação sobre a eficácia e desempenho. E nós temos esses 3 pontos extremamente importantes que vêm das abordagens comportamentais, que funcionam como combustíveis, né, para catalisadores, de reação dos colaboradores para dar maior produtividade. E dentro dessa abordagem comportamental, é importante que a gente observe a evolução, né, que nós tivemos ao longo do tempo, né, entendendo que nós saímos de pessoas tratadas como meramente um custo do processo de produção, como pessoas como parte da organização de fato. Então a gente tem, né, alguns estudos anteriores que tratavam basicamente da divisão do trabalho, a administração científica como um todo, né, a ênfase no controle gerencial, né, e a gente começa a avançar, né, a gente já começa a tratar de ergonomia, né, de abordagens comportamentais, que a gente acabou de falar sobre isso. Aí a gente entra em empowerment, né, que é o empoderamento do trabalhador, em trabalho em equipe, né, trabalhos flexíveis, né, que logicamente otimizam, né, cada vez mais, né, o nível, né, de produção. Então, o que é importante a gente entender dessa construção das pessoas no processo, né, de produção é que nós temos aí, ao longo do tempo e ao passo que a gente entende a importância das pessoas, né, e como elas influenciam dentro de um processo produtivo, a gente consegue criar estratégias, a gente consegue criar um plano de trabalho que seja mais eficiente, adequado à nossa realidade, né? Cada uma dessas técnicas pode utilizar e pode gerar, né, ganhos significativos dentro da organização. A gente pode entender as pessoas desde, né, meramente um custo, né, que não cabe mais para a nossa realidade atual, para pessoas como de fato partes do processo, partes do negócio. Né? A gente viu lá que a gente passando por alguns problemas que são causados, né, dentro das organizações, nós passamos por algumas causas, como por exemplo a falta, né, de entendimento, né, das mudanças, como por exemplo a falta, né, de participação no processo, né, tudo isso afeta drasticamente a produção, né, entendendo que um processo de pessoas, um processo organizacional construído a partir de sua cultura, né, composta por crenças, composta por conhecimento, composta por comportamentos que são construídos ao longo do processo, né, é importante que a gente de fato saiba, né, como agir, né, construindo essas crenças corretas, construindo os comportamentos corretos, construindo os conhecimentos corretos, né? E isso tudo perpassa por uma organização forte, por gerentes fortes, que a gente também tratou, né? Os gerentes que de fato entendam, né, como o processo funciona e onde de fato a organização pode ganhar cada vez mais, né? Assim a gente tem maiores condições de obter os resultados esperados, né? E trazer abordagens que são de fato garantam, né, um resultado mais claro, mais prático e mais eficiente dentro das organizações, certo? E assim, queridos alunos, a gente encerra mais uma aula, encerra essa sessão pessoas, né, que eu particularmente gosto muito, né, de falar de pessoas, falar principalmente do processo produtivo, que a gente dá, né, um ar mais prático, né, para a função pessoas da organização, né, e garante assim, né, melhores resultados, certo? Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.